Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Hoje é dia de Santa Ceia. E Deus sabe o que você aprontou nesse verão. Então você precisa de restauração hoje, de santificação, purificação. Lembra daquele filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? E a Santa Ceia, ela é dada por Deus para nós, para sempre nós reatualizarmos a nossa fé. Nós nos lembrarmos de quem somos, do significado que Cristo tem para nós e o poder que Ele tem para a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, vamos ler juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todos nós caímos, todos nós fracassamos espiritualmente. Mas o crente cai, o crente cede, o crente peca, mas ele jamais ficará prostrado. Amém? Porque ele está nas mãos do Pai, ele está nas mãos de Deus. E nós precisamos compreender bem a doutrina dos ofícios de Cristo. São 3 ofícios. Ele é o profeta de Deus, ele é o sumo sacerdote de Deus, ele é o Rei Supremo. Profeta, sacerdote e rei. O profeta é a boca de Deus, é Deus falando através de Jesus para nós. Hebreus capítulo 1 fala que Deus, tendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou até através de Jesus, o seu Filho. Então Jesus, ele é o profeta verdadeiro. Ele é quem nos revela perfeitamente a Cristo. Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas o sacerdócio é o contrário, é a via contrária. Se o profeta traz a vontade de Deus para nós, o sacerdote é aquele que leva-nos a Deus, leva os nossos pecados, as nossas fraquezas, para que nós obtenhamos de Deus o perdão e a purificação. Se você for para o Antigo Testamento, quando Deus estabelece o culto no tabernáculo, você observa lá que foi criada a casta sacerdotal. E dentre a família sacerdotal tinha um sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Mas Jesus Cristo é rei. Significa que ele não somente por causa do seu ato profético, do seu ato sacerdotal, ele então recebe de Deus todo o poder, toda a autoridade. Ele é o nosso rei. É o nosso rei. Esse texto aqui, ele está sendo escrito para encorajar crente que está querendo desistir, que está desanimado, que está enfraquecido. E o grande argumento que o autor vai nos colocar aqui é o argumento cristológico, cristocêntrico, que Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote. E ele está nos céus.
E o seu trono é um trono de graça. E se nós formos a Ele, porque Ele abriu esse novo e vivo caminho, Ele poderá nos ajudar, nos socorrer, nos levantar. Amém? Olha para o texto, diz assim, tendo. Esse verbo está em que voz? Passado, presente ou futuro? Presente contínuo, tendo, nós temos. Tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Esse adjetivo grande significa superior, infinitamente superior, principalmente em comparação com o sumo sacerdote do Antigo Testamento. E eu queria que você entendesse por que o sacerdócio de Jesus Cristo ele é grande. E por que isso é importante para mim e para você hoje, ao participarmos da ceia do Senhor. Por que isso é importante? Primeiro argumento que o autor usa no texto é que Jesus Cristo ele é superior, ele é grande, por causa da sua identidade. Veja no texto, tendo, pois, a Jesus. Jesus aqui é o lado humano, é a figura do Salvador. Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo do pecado deles. Mas ele não é somente Jesus, ele é o quê? O Filho de Deus. Então ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é uma pessoa, a única pessoa nessa terra, que é uma pessoa com duas naturezas. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E é interessante você entender isso aqui, porque o nome Jesus foi designado e foi escolhido pelo próprio Deus para descrever a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Isso você vai entender lá mais adiante. Quando ele usa a figura do Filho de Deus, é porque se ele fosse somente Jesus e não fosse o Filho de Deus, ele se identificaria conosco. Mas o fato dele ser Deus é que traz a solução. Traz a solução. Nenhum outro sacerdote do Antigo Testamento possuía duas naturezas unidas a uma só pessoa. Mas em segundo lugar, Jesus é superior, ele é o grande sumo sacerdote, por causa do local onde ele ministra. Diz aí, como grande sumo sacerdote que penetrou o quê? Os céus. O que significa isso? Significa que ele exerce o seu sacerdócio nos céus, na presença de Deus, na sala do trono. Aí você tem que entender por que está sendo colocado esse destaque aqui. Porque os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles entravam no Santo dos Santos, que era um átrio do tabernáculo terreno. E antes de entrar, eles precisavam fazer o sacrifício por si mesmos, porque eles eram defeituosos, eles eram pecadores. E porque eles eram pecadores, eles tinham que fazer essa cerimônia todos os anos, no Yom Kippur. Significa que todos os anos, ao invés de ter perdão de pecados, eles comemoravam o fato de ser pecadores. Porque todos aqueles sacrifícios que foram feitos na terra pelos sacerdotes humanos, sumos sacerdotes humanos, eles apenas tapavam o pecado, mas eles não removiam o pecado.
Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o sacrifício de Jesus é irrepetível. Ele não é uma missa que aos domingos, todos os domingos, se repete o sacrifício. Não. Ele realizou. E o seu sacrifício tem um efeito celestial, porque ele está na presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor na presença de Deus. Ele penetrou os céus. Terceiro lugar, Jesus é superior por causa da sua simpatia conosco. Veja no versículo 15, lê comigo, o que diz? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Duas coisas importantes aqui é que Jesus, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Qualquer fraqueza que você tem, humana, qualquer deslize que você teve, qualquer pecado que você caiu, Jesus, ele compreende isso. Ele é solidário. Se você se sente rejeitado, ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Se ele foi traído, se você foi traído, ele conhece a dor do traído. Ele conhece a dor do esquecido. Ele conhece a dor do rejeitado. Ele conhece. E é muito importante isso, irmãos, nós entendermos isso, porque a palavra compadecer-se aqui, no grego, significa simpatizar, significa sofrer juntamente com. Sabe o que significa isso? Que Jesus Cristo, ele se identifica conosco, sentindo as dores do nosso sofrimento. Não há tristeza que você sinta que Jesus não compreenda. Jesus chorou. Jesus chorou. E você precisa entender isso, que você não tem um sumo sacerdote insensível, que não lhe compreende, que não lhe acompanha nas suas dores, nos seus traumas, nas suas angústias. Ele é simpático. Ele é simpático. Essa palavra fraqueza aqui, sabe o que significa? Toda forma de necessidade. Toda forma. Qual é a necessidade que você tem hoje? Eu gosto muito. Veja, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Diz assim, versículo 26. Diz assim: também o Espírito Santo, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneira com gemidos o quê? Inexprimíveis. Você sabe aquela situação que eu e você, a gente passa, a gente sofre, que a gente não consegue descrever para Deus, que a gente não consegue expressar para Deus, são inexprimíveis. O Espírito Santo, ele foi dado, ele nos assiste em nossa fraqueza, em nossa necessidade. Aí o circuito se fecha, porque se nós temos um sumo sacerdote que está nos céus, à direita de Deus, intercedendo por nós, nós temos um intercessor aqui dentro de mim, dentro de você, que decodifica, que faz uma transliteração, uma tradução daquilo que é humano, daquilo que é dolorido, transmite isso para Jesus.
Mas eu queria que você fosse para Hebreus, capítulo 2. No versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 17 e 18 do capítulo 2. Leia comigo, por favor. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja a grandeza dessa afirmação. Ele não socorre a anjos, ele socorre os filhos. E para nos socorrer, ele se identifica conosco na nossa humanidade. E ele conhece todas as nossas fraquezas. Todas as nossas fraquezas. Por que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote? Ele é superior, é grande por causa da sua identidade. Ele é superior por causa do local onde ministra. Ele é superior por causa da sua simpatia com os pecadores. Mas Jesus é só superior por causa da sua perfeição. Perfeição. Veja, versículo 15. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Ele não tinha a tentação da natureza pecaminosa, porque ele era perfeito. Mas ele foi tentado na sua humanidade, em todas as coisas. O diabo o levou, ou o Espírito Santo o conduziu do zero, para ser tentado. E se o diabo conseguiu sucesso do primeiro Adão, ele quer ter sucesso agora no segundo Adão. Ele quer questionar o segundo Adão justamente se ele é filho de Deus. Ele sabia que era filho de Deus. E ali ele foi tentado. Mas não caiu em tentação. Ele é perfeito. E só o puro, só o santo pode purificar o pecador. Só o perfeito pode socorrer aquele que está sendo provado, tentado nas suas imperfeições. Irmãos, o pecado é a única experiência humana pela qual Cristo não passou. O pecado. Mas o resto, ele passou por todas. Ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. E a nossa semelhança. A nossa semelhança. Isso significa que não há situação na minha vida, na sua vida de fraqueza, que Jesus Cristo não conheça, que Ele não saiba. Jesus podia ser tentado, mas não podia pecar. A impecabilidade de Cristo é ensinada de forma clara em todo o Novo Testamento. Mas, irmãos, diante de tão grande sumo sacerdote, o mais belo que eu vejo nesse texto é que ele é acessível. Ele é acessível. Porque se ele fosse tudo isso e a gente não pudesse acessá-lo, não adiantaria nada. Por isso que o texto diz assim: acheguemo-nos o quê? Portanto. E o portanto é uma conclusiva. Se ele é isso, se ele é tudo isso, então nós temos que nos aproximar, nos achegar.
nos achegar. E aqui, todos nós, todo crente, pode se aproximar de Jesus. O acesso a Ele está livre a qualquer instante, em qualquer lugar. Você pode clamar pelo nome de Jesus. Você pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu. Nos concedeu. E é tão bonito, porque nós não precisamos de intermediário. Nós não precisamos de um vigário, nem de um sacerdote, mas ao morrer por nós, todos nós nos tornamos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Ele, por causa do seu sacrifício, fez de cada crente um sacerdote. Mas o texto é rico demais. Acheguemos, portanto, de que maneira? Confiadamente. Se você não tiver fé, você não pode ser galardoado por Deus. Se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Você, para aproximar de Deus em Cristo Jesus, você tem que fazer confiadamente. Confiadamente. Você crer nesta manhã que o sacrifício que Jesus Cristo fez por você, não somente libertou você do pecado, perdoou os seus pecados, mas pode purificar você até a segunda vinda, até quando você morrer, passar para a eternidade. Você crê nisso? Você crê que há suficiência e eficiência nesse sacrifício? Que não há pecado tão grande pelo qual Jesus Cristo se entregou, morreu? Você diz, pastor, meu pecado é tão grande. Tem uns irmãos que falam assim, oh, perdoe a multidão dos meus pecados. Presta atenção, não há pecado na sua vida que Deus não possa perdoá-lo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da mensagem do Evangelho, é a rejeição de Cristo. E é muito interessante que eu tenho que me aproximar confiadamente. Mas onde devemos nos aproximar? Junto ao trono o quê? Não é do trono do juízo. Não é do trono do julgamento. Vai acontecer, espera que tenha calma. Vai ter o juízo final. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Mas hoje Ele está convidando você para se aproximar do tribunal, do trono da graça. Significa que onde há o trono da graça, a graça reina, a graça é abundante, a graça é suficiente, a graça é para você se apropriar dela, hoje, agora. Agora. Devemos nos achegar de maneira confiante, em direção ao trono da graça. Com que propósito? A fim de recebermos duas coisas: misericórdia e graça. Misericórdia e graça significa que aquilo que eu mereço, Ele não me dá. Não me dá. Graça e misericórdia se beijam em Jesus Cristo e traz perdão, salvação para nós. E a expressão que eu acho fantástica nesse texto é que o propósito é acharmos lá para socorro em ocasião o quê? Oportuna. Todo mundo sabe que socorro, se não vier em tempo oportuno, não vale nada. O socorro tem que ser na hora certa, pela pessoa certa, com a competência certa. Quero desafiar você hoje. Você está aqui, é crente, não sei o que você andou aprontando, não sei como está a sua vida, você sabe, suas lutas, seus pecados, suas tentações, suas provações. E louvado seja Deus,
Porque a igreja perfeita está no céu. Aqui só tem pecador, doente, neurótico, esquizofrênico. Eu digo sempre, a igreja é um hospício espiritual. Mas tem conserto. Tem conserto. É recomeçar. A vida cristã é sempre um recomeço. Eu queria convidar você, se você quiser ajoelhar, você sozinho agora, você e Deus, e a gente tem um tempo de oração. Você dizendo, vem, Senhor, me renovar nesta manhã. Renova-me. Renova o meu coração. Renova a minha fé. Me perdoa, me purifica. Me limpa. Me restaura nessa manhã, Senhor. Eu estou precisando de socorro. Vem agora me socorrer, me animar, me levantar, me consolar. Ele está aqui para fazer essa obra gloriosa na minha vida, na sua vida. Não porque nós somos mais crentes do que ninguém, mas porque nós precisamos dele agora.